Um menino de 6 anos brincava perto dos trilhos de trem, em uma cidadezinha do interior do Espírito Santo, quando a professora gritou desesperada tentando avisar o maquinista. Era tarde demais. A locomotiva passou por cima da perna direita daquele garoto, destruindo em segundos os nervos e os tecidos da região. E o mais assustador de tudo, ele nem sentiu dor. Only pediu calmamente para o médico tomar cuidado para não sujar o sapato novo. Esse garoto perderia parte da perna para sempre, seria obrigado a usar muletas durante toda a infância e enfrentaria, ainda criança, um trauma que decidiu nunca discutir publicamente pelo resto da vida. Poucos anos depois, esse mesmo menino subiria em um palco e se tornaria o artista mais vendido da história da música latino-americana, com mais de 140 milhões de discos comercializados no mundo inteiro. O nome dele é Roberto Carlos, e o Brasil inteiro o conhece por um único apelido: o Rei. Nesse vídeo você vai entender como um garoto que mancava, que foi chamado de aleijado em uma época sem qualquer respeito à deficiência, conseguiu construir a carreira mais duradoura e mais amada da música brasileira, driblando preconceito, brigas de bastidor e uma tragédia que ele carregou em silêncio até hoje. Fica lá até o final, porque o desfecho dessa trajetória envolve um segredo que ele jamais revelou em público. Se você já cantou Emoções ou Como é Grande o Meu Amor por Você, em algum momento da vida, deixa o like agora, porque essa história é para você. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo. Era o caçula de 4 irmãos, filho de um relojoeiro chamado Robertino e de uma costureira chamada Laura. A família não vivia na miséria, mas o dinheiro sempre foi curto em casa. Como ele mesmo contaria décadas depois, viviam quase sempre sem dinheiro. Mas o que faltava em recursos, a mãe compensava em carinho e em compreensão. Apelidado carinhosamente de Zunga pelos familiares, o garoto crescia como qualquer outra criança pobre do interior brasileiro. Até que, aos 6 anos de idade, aconteceu o acidente que mudaria completamente o rumo da sua vida. Foi brincando perto da linha férrea que ele acabou sendo atingido pelo trem. O ferimento foi tão grave que os médicos precisaram amputar parte da sua perna direita. Mas há um detalhe curioso nessa história trágica. O médico responsável pelo atendimento, um profissional chamado Romildo Gonçalves, decidiu não seguir o procedimento padrão da época, que seria amputar na altura do joelho. Ele arriscou uma técnica considerada inovadora para aquele momento, cortando mais abaixo, o que permitiu que Roberto preservasse parte dos movimentos da perna no futuro. Foi uma decisão médica ousada que, sem que ninguém pudesse prever, ajudaria a moldar o futuro artista que viria a se tornar um dos maiores performers de todos os tempos. Ainda assim, a infância que se seguiu não foi fácil. Roberto passou anos usando muletas, sendo motivo de comentários cruéis e apelidos maldosos de outras crianças. Só aos 15 anos, já morando no Rio de Janeiro, ele conseguiria sua primeira prótese, um alívio que demorou quase uma década para chegar. E é exatamente aqui que a história ganha um contraste impressionante. Enquanto o corpo carregava as marcas daquele acidente, a voz daquele garoto já revelava algo especial. Ainda em Cachoeiro, Roberto estudou no Conservatório Musical da cidade e aos 9 anos já era a principal atração de uma rádio local, imitando o estilo de cantores da época. Aos 12 anos, a família se mudou para Niterói, no Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor. E foi ali que o adolescente começou a frequentar programas de calouros, cantando bolero e samba-canção diante de plateias cada vez maiores. Pouco tempo depois, nova mudança, agora para o subúrbio de Lins de Vasconcelos, bairro que se tornaria decisivo em sua trajetória, porque foi ali que ele conheceu um garoto chamado Sebastião Rodrigues Maia, que o mundo conheceria futuramente como Tim Maia. Os dois, junto com outros amigos, formaram um grupo vocal chamado Os Sputniks, uma das primeiras experiências reais de Roberto dentro de uma banda. Só que nem tudo era harmonia entre os garotos ambiciosos daquele grupo. Uma briga entre Roberto e Tim Maia acabou colocando um fim nos Sputniks, e cada um seguiu seu próprio caminho artístico. Foi nesse período conturbado que Roberto se aproximou definitivamente de outro parceiro que se tornaria peça fundamental de toda a sua carreira, Erasmo Carlos. Juntos, os dois começaram a compor, a gravar versões em português de sucessos internacionais e a desenvolver um som próprio
misturando rock com uma sonoridade brasileira inconfundível. A parceria entre eles não era perfeita, teve altos e baixos ao longo de décadas, mas se tornaria uma das duplas de composição mais importantes da história da música popular brasileira. O verdadeiro estouro, porém, veio em meados dos anos 60. Roberto gravou um sucesso chamado Parei na Contramão, que já sinalizava seu potencial, mas foi com o álbum seguinte, É Proibido Fumar, que ele explodiu de vez, impulsionado principalmente pela faixa O Calhambeque. O sucesso foi tão avassalador que, em setembro de 1965, nasceu um programa de televisão batizado de Jovem Guarda, comandado por Roberto ao lado de Erasmo Carlos e da cantora Vanderléa. O programa não apenas alcançou índices altíssimos de audiência, como criou um verdadeiro movimento cultural entre os jovens brasileiros da época, influenciando moda, comportamento e a própria forma como a juventude se via representada na mídia. Ainda em 1965, Roberto e Erasmo compuseram juntos aquela que se tornaria uma das músicas mais marcantes de suas carreiras. Quero que vá tudo pro inferno. Um grito de rebeldia que se tornou o hino de toda uma geração inconformada com as regras da época. Só que o caminho até o topo definitivo ainda reservava mais um desafio. Sofrem do Paposti Parchurinho, dessa vez fora do Brasil. Em 1968, Roberto embarcou rumo à Itália para participar do badalado Festival de San Remo, um dos concursos musicais mais respeitados do mundo. Era uma aposta arriscada. Um artista brasileiro, vindo de um movimento pop considerado por muitos críticos como americanizado demais, disputando espaço com os grandes nomes da música europeia. O resultado surpreendeu até os mais otimistas. Roberto conquistou o primeiro lugar do festival, interpretando a canção Canzone per te. Aquilo não foi apenas uma vitória artística, foi a confirmação definitiva de que aquele garoto que mancava pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim havia se transformado em um fenômeno internacional, capaz de emocionar plateias muito além das fronteiras brasileiras. A partir daquele momento, a carreira de Roberto Carlos deixou de ser apenas sucesso e passou a ser lenda. Ele evoluiu da Jovem Guarda para uma sonoridade mais romântica e orquestrada, criando composições que atravessariam gerações inteiras, canções que embalaram casamentos, pedidos de desculpa, reconciliações e despedidas de milhões de brasileiros ao longo de mais de 6 décadas de carreira ininterrupta. Seus especiais de fim de ano na televisão se tornaram tradição nacional, praticamente um ritual obrigatório em milhões de lares brasileiros. Enquanto isso, os números da sua carreira alcançavam patamares quase inacreditáveis. Mais de 140 milhões de álbuns vendidos ao redor do mundo, um recorde que o consagrou oficialmente como o artista latino-americano mais vendido da história da música. O apelido Rei, que começou como brincadeira entre fãs e jornalistas nos anos 60, se tornou parte inseparável do seu nome artístico, repetido até hoje sempre que alguém menciona sua trajetória. E é justamente aqui que a história ganha seu momento mais intrigante, o verdadeiro clímax dessa trajetória de superação. Apesar de toda a exposição pública, apesar de décadas sob os holofotes da imprensa e da televisão brasileira, existe um único assunto que Roberto Carlos jamais tratou abertamente: o acidente que tirou parte da sua perna aos 6 anos de idade. Ele simplesmente decidiu, em algum momento da vida, que aquele capítulo permaneceria só dele. Tanto que, por muitos anos, boa parte do público sequer sabia com certeza se a história era verdadeira ou apenas um boato exagerado, alimentado por biógrafos e por relatos de terceiros. O próprio filho do cantor, Dudu Braga, chegou a comentar publicamente sobre esse silêncio, explicando que respeitava a decisão do pai, mas que os tempos estavam mudando. E que talvez, no momento certo, o próprio Roberto decidisse finalmente contar sua versão da história com as próprias palavras. Até hoje, esse momento não chegou. E talvez seja exatamente esse mistério, esse silêncio deliberado sobre a própria dor, que tenha ajudado a construir a aura quase mítica que envolve o rei da música brasileira até os dias de hoje. Pense bem, um garoto que foi atropelado por um trem, que perdeu parte da perna, que usou muletas durante toda a infância, que foi motivo de piadas cruéis em uma época sem qualquer inclusão para pessoas com deficiência, se recusou a deixar que aquilo definisse quem ele era. Em vez de se esconder, ele subiu no palco. Em vez de aceitar limitações, ele dançou, performou,
encantou plateias inteiras por mais de 60 anos seguidos. Transformou uma tragédia silenciada em combustível para uma das carreiras mais espetaculares da história da música mundial. E ainda hoje, décadas depois daquele acidente na linha do trem em Cachoeiro de Itapemirim, ele continua sendo chamado com toda a justiça de rei. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você acredita que Roberto Carlos deveria algum dia contar publicamente a história completa desse acidente? Ou você respeita o silêncio que ele escolheu manter por toda a vida? Deixe a sua resposta nos comentários, porque essa discussão promete render bastante. Se essa história te emocionou ou te fez enxergar o rei com outros olhos, deixa o like agora, compartilha esse vídeo com alguém que também é fã da música dele e não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de superação e trajetórias que provam que o destino de ninguém está escrito. A próxima biografia pode te surpreender ainda mais. Até o próximo vídeo.